A peça final de Shanks para alcançar o tesouro de One Piece foi finalmente revelada. Afinal, por que algum imperador do mar iria aguardar um grande momento acontecer para ele finalmente se mover para alcançar o grande tesouro? Será que ele estava esperando a concorrência cair e agora ficou mais fácil o caminho? Na verdade, eu acho que não. Faz tudo parte do plano dele. E porque ele está utilizando todos ao seu redor como peças para alcançar o objetivo dele. Primeiro, vamos começar do passado. Shanks, ao sair do bando do Roger devido ao seu capitão ter se entregado para a marinha, para ele foi designado uma missão, e isso foi o motivo do choro dele. Ainda não dá para ter certeza o que aconteceu, mas ali o destino de Shanks estava pré-definido durante toda a obra. Ele então começou a fazer o seu nome no Novo Mundo, conseguindo alcançar um status muito alto e finalmente conseguindo a Gomu Gomu no Mi, a.k.a. Hito Hito no Mi modelo Nika. Essa fruta é o primeiro passo para ele completar o plano final dele, já que só alcançar o tesouro não é o suficiente. Toda a profecia precisa ser completa e para isso a gente precisa do verdadeiro Joy Boy, aquele que herdaria não só os poderes da Hito Hito no Mi, mas também iria conseguir despertar essa fruta e alcançar o poder máximo dela. Esse alguém seria nada mais nada menos do que Ace, o filho de Roger. Porém, Luffy apareceu como uma criança brincalhona e atrapalhou completamente os planos de Shanks. Shanks então começou a recomeçar o seu plano do zero. Claro, ele ainda tentou proteger Ace, já que era o legado do seu querido capitão. Porém, ele não conseguiu, já que Ace era muito cabeça dura para fugir de uma luta contra a Barba Negra. E a única coisa que ele pôde fazer era dar um funeral de respeito tanto para o corpo de Ace quanto para o corpo de Barba Branca, os dois que se foram durante a Guerra de Marineford. Ele então utilizou não só de seu status como Imperador do Mar, mas também de sua relação positiva com a Marinha. A gente descobriu naquele momento que ele tinha alguma conexão com a Marinha que permitia ele a pedir tal coisa sem ser subjugado imediatamente por Akainu, Kizaru e Aokiji. E o importante aqui é que o Shanks é meio que alguém que sempre está à espreita durante momentos importantes da obra. Isso é, momentos em virada de chave sobre alguma coisa em específica, principalmente em relação às eras que existiram em One Piece. Primeiro, temos a era antes de Gold Roger, a qual obviamente ele não participou devido a ser uma criança. Sua entrada no bando devido a todo o incidente de God Valley, ele ser criado como uma criança já ali no bando, deu início à era do grande rei dos piratas e da sua jornada ao longo da Grand Line. Após isso, a gente teve ele aparecendo em alguns momentos, principalmente relacionados com Barba Negra ou com Luffy. Uma coisa muito interessante sobre isso é a maneira como ele sempre tratou essa conexão que ele tinha com os dois. Um era de querer se preparar, já que ele se tornaria um grande perigo para o mundo. Isso seria o Barba Negra, já que ele, teoricamente, pode ter levado as raízes do Rocks para frente. O outro, ele estava ansioso para conhecer após toda a jornada que este fez e ver o pirata que ele se tornou. Isso seria o Luffy do Chapéu de Palha. Afinal, quem não quer ver o reencontro dos dois? Isso me dá uma impressão interessante. Será que o Oda está preparando o momento em que o encontro dos dois seria feito ao mesmo tempo em que a gente teria o encontro de Shanks e Barba Negra e consequentemente de Luffy e Barba Negra, deixando assim aquela questão sobre o novo arco que supostamente seria o Baf e contaria com todos os grandes piratas atrás do mesmo prêmio, talvez o último Road Poneglyph. E é curioso como a gente sempre trata o reencontro de Luffy e Shanks como algo que pode ser negativo para a obra. Teoricamente, Shanks é alguém muito positivo, já que ele ajudou o Luffy, estava com o Luffy, aparece em todos os momentos bons, assim, para comemorar que o Luffy está crescendo no mundo de One Piece e que ele logo irá se tornar o futuro rei dos piratas.
talvez um pouco confuso, já que Shanks espera Luffy para ver a jornada dele até o final, acredita que ele seja o sucessor de Roger e mesmo assim, depois da cena que teve em um ano, ele fala que vai atrás do tesouro. O que será que está acontecendo? Obviamente, existe algo por trás disso. Durante o arco do Reverie, a gente viu que ele tomou uma decisão sobre falar aos Gorosei sobre um certo pirata. E aqui rolou muita indecisão sobre o fandom sobre quem era, Luffy ou Barba Negra. Uma curiosidade é que seria muito interessante se realmente fosse o Bug, já que esse acendeu como um Yonkou do nada e às vezes ele poderia ter feito isso para abrir uma grande distração para o mundo, mas eu acho essa um pouco improvável. Vamos voltar para o original. Teoricamente, Luffy ser, entre aspas, derrotado na luta contra Kaido foi o motivo para ele despertar a sua fruta, e Shanks esperou isso até o final. Por isso, ele avisou os Gorosei sobre esse pirata com essa fruta e que isso seria a mudança de chave para o mundo. Ou seja, ao final do arco de Wano, depois de ter revelado sobre a fruta do Luffy, depois de ter avisado aos Gorosei sobre isso, depois de ver que ele conseguiu atingir o ponto mais alto do mundo e então Shanks começou a agir. Apareceu exatamente no momento em que a nova era surgiu. Uma era que 2 Yonkous tinham caído e 2 novos ascenderam a esse posto. Luffy se tornando um finalmente depois de mais de 20 anos de jornada, pra gente, obviamente, e Bug saindo como alguém que não era para estar ali, mas ele está devido a consequências do mundo de One Piece. Enquanto todos do bando dele queriam ver o Luffy novamente, conversar e brincar com aquele que tinha se tornado o novo imperador, Shanks tinha outros planos. Falou sobre Bartolomeu atrapalhando os seus territórios, falou sobre Kid sendo um possível alvo para ele enfrentar futuramente, e então ele partiu novamente em jornada, deixando o Luffy para trás, enquanto ele dizia seriamente, olhando para o Beckman, que seria a hora de buscar o One Piece. E aqui temos uma ideia muito interessante. Claro, eu vou falar do filme de One Piece, mas não entrar em muitos detalhes sobre o que ele representa. A Uta representa a destruição naquele momento, enquanto o Luffy a libertação. Isso são 2 pontos muito importantes, já que o Shanks é meio que o mediador dessa luta, tentando fazer com que os dois saíssem vivos dali. De certa forma, isso é meio estranho. Eu acho que isso possui muita correlação com o que vai acontecer contra M-sama, já que a gente tem alguém que é conectada diretamente com o Joy Boy e agora seria o momento perfeito para reconectar esses dois e a gente ter um final equilibrado de One Piece, que não tenha um lado perdedor, já que isso só incitaria mais raiva e ódio. Claro, isso é muito difícil de ter certeza, é um tema muito delicado e que também pode atrair a raiva dos leitores, já que o vilão final não sairia como derrotado. Eu acho isso uma ideia super interessante, principalmente com algumas teorias que existem sobre um possível romance de Joy Boy e M-sama. Claro, não acho que isso vai reviver agora, até porque o Luffy definitivamente não vai, mas eu acho que essa ideia de reunir Joy Boy e M-sama finalmente para um final positivo seria como libertar M-sama daquele sonho profundo que ela estava durante séculos. E isso seria relacionado à Tot Música que teve no filme, que era um grande pesadelo para todo mundo, já que os demônios estavam lá destruindo tudo. Enfim. E por isso, Luffy seria a peça final no quebra-cabeça de Shanks. Eu acredito que esse tenha conhecimento de algo sobre o século perdido e que o One Piece meio que vai ser a maneira do Shanks introduzir o Luffy para o verdadeiro século perdido, para o verdadeiro reino antigo e para quem ele é de verdade agora. Lembra? Luffy vive uma dimensão diferente por conta de sua Akuma no Mi. Talvez isso seja uma maneira de despertar ainda mais sentimentos sobre ele em relação a tudo isso. Isso ainda poderia ser relacionado com a guerra final, já que o Almirante Touro Verde falou sobre enfrentar o Shanks em algum momento. E esse momento seria em que Luffy estaria partindo para o tesouro One Piece e finalmente para a ilha final de Laugh Tale, enquanto Shanks estaria defendendo aquela ilha, aguardando a chegada do Luffy, como se fosse um grande porteiro daquele lugar, já que a pessoa certa precisa chegar lá. Não pode ser alguém como Barba Negra que vai diretamente contra os princípios de Joy Boy.
E ao final daquilo tudo, após estar protegendo a ilha de Laugh Tale com o Luffy lá dentro, talvez seja o momento em que o Chapéu de Palha devolveria o chapéu finalmente a Shanks, já que só ver ele não era o suficiente. Teria que toda a profecia ser completa e ele estar entregando o chapéu de volta na queda de Shanks após segurar a ilha sozinho durante tanto tempo. Claro, esse é um final improvável, mas a gente trabalha na hipótese, a gente cria teorias que possam fazer sentido. Eu não acho que ele vai ser o vilão, eu não acho que ele vai enfrentar o Barba Negra, eu acho que ele é literalmente a última pessoa a contar a gente sobre o mundo. Não de forma que ele vá ler os poneglyphs, mas sim que ele vai revelar e explicar tudo o que está escrito neles de maneira mais direta. O incidente em God Valley, como isso afetou o mundo, como God Valley foi apagada. E aí a gente vai voltando para trás até chegar no momento em que a carta de desculpas de Joy Boy foi feita. E aí Shanks saberia a história também ao lado de Luffy. É possível. Talvez não seja, talvez Shanks só fique cuidando a ilha do lado de fora mesmo, porque ele talvez já saiba sobre isso. É difícil ter certeza, aqui a gente pode entrar numa grande discussão, então se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, fala aí o que você acha, o que seria o destino final de Shanks em One Piece, o que ele vai fazer, e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!